Chuva volta a castigar o estado e provoca morte. Em Petrópolis, homem morreu tentando salvar os filhos. Em Nova Friburgo, estradas ficam bloqueadas com as quedas de barreiras. O rio Bengalas transbordou e invadiu casas no distrito de Conselheiro Paulino. Em Teresópolis, deslizamentos de terra atingem residências. Agricultores da cidade não conseguem escoar a produção rural por causa da lama nas vias. No noroeste fluminense, mais estragos. Itaperuna voltou a ficar debaixo d'água. A chuva não dá trégua por lá. E veja também, policial militar morre durante confronto com traficantes em Arraial do Cabo. Despachantes são presos em Búzios, acusados de falsificar alvarás. Empresários eram orientados por agentes da própria prefeitura a procurarem pelos serviços. Quinta-feira, 13 de fevereiro, o seu SBT Cidade começa agora. Muito bem, boa noite. Chegamos à quinta-feira, a semana vai passando, muitos assuntos a gente tem para dividir com você, até encontrar com o SBT Brasil. A gente vai abrir a edição de hoje falando das chuvas que voltaram a castigar várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, em Petrópolis a situação é mais grave. A chuva por lá provocou diversos deslizamentos de terra. Uma encosta desabou sobre uma casa e matou um homem. 2 crianças foram soterradas e resgatadas com vida. A gente vai ver agora com Matheus Coelzer. Escutei aquele estrondo e a criançada gritando. Só vi quando botou, estava gente pulando pela janela, o bombeiro tirou o escombro e jogou a parede que caiu em cima do rapaz, ou o muro, não sei. Foi um desespero total. O desabafo dessa senhora reflete o sentimento de todos os moradores do bairro Floresta, em Petrópolis. As fortes chuvas deixaram muitas pessoas desabrigadas. Uma família perdeu tudo. O deslizamento de terra destruiu essa casa. Um homem de 34 anos, identificado como William Moraes, morreu após tentar salvar os filhos que também estavam dentro da residência. Os bebês que sobreviveram foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e passam bem. Nós conseguimos chegar na casa mais atingida aqui do município. O local é de difícil acesso e também é de risco. A força da chuva destruiu completamente todo o local. Na hora H, ninguém podia entrar ali de baixo. Os bombeiros, quando chegou, o pessoal entraram pela janela, pelo lado, para tirar, e a gente cedendo ferramenta, água, ver o que precisa. Fizemos tudo. Mas infelizmente não teve jeito. Mesmo com os riscos, ele não pretende deixar a casa. Não tem para onde ir. Entendeu? Eu vou cuidar do que eu tenho e vou ver que se a família quiser ficar, tudo bem. Senão, porque eu não vou para casa de filho, não vou para casa desse nem daquele. Entendeu? Eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho. Eu não vou largar tudo para... Tudo bem, é perigoso. Na última das hipóteses eu tenho que sair, mas vamos ver. De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, em 48 horas, choveu 160 milímetros. Essa árvore foi arrancada com a força da chuva no bairro Caxambu. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou 33 ocorrências desde quarta-feira. São 12 casos de deslizamentos de terra. Dona Glória não perdeu tempo e começou a limpar os bueiros e calçadas. A gente não dorme, né? Eu quase não dormi, dá a sensação de medo, porque a gente está aqui embaixo, mas olha o morro que é ali. Olha o perigo que é ali em cima. Sem uma estrutura direita, né, para escoar a água. A Defesa Civil interditou muitos pontos aqui do município, mas mesmo assim, muitos moradores insistem em circular pelo local. A Defesa Civil afirmou que está em estado de atenção por causa da previsão de mais chuvas. Todo o contingente de 52 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores. Meu barranco ali também está caindo. Entendeu? O tampão dali já desceu. Entendeu? Nós estamos abandonados aqui. Nem prefeitura, nem Condep, ninguém vem aqui fazer nada. Olha o estado da nossa rua. Nós estamos sem ônibus aqui desde dezembro, porque aqui tem um ônibus que desce aqui. Mas por causa daqueles que fizeram ali embaixo, ali para a água não ir para baixo, nós estamos aqui, a Deus dará. Nós não temos solução. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quero chamar a atenção das autoridades petropolitanas, Defesa Civil, Prefeitura, principalmente do senhor prefeito Bernardo Rossi. Essa situação que aconteceu no bairro Floresta, a gente mostrou
Há cerca de 30 dias atrás, a situação desse bairro, moradores se queixando das péssimas condições das vias, de buracos, de riscos de deslizamentos de terra, é um risco iminente, é uma tragédia anunciada. Ninguém foi lá para ver a situação dos moradores, ninguém foi lá tomar uma solução, só mandam aquelas notas. Vamos mandar uma equipe, um mutirão para poder resolver o problema daqui, o problema dali, mas nada acontece. E aí agora uma vida foi ceifada, infelizmente é isso que a gente fica triste, sabe? Porque quando o governo dá as costas, quando a prefeitura da cidade dá as costas para determinadas comunidades, regiões, vidas são perdidas com as chuvas. E a gente está no verão, a gente precisa de planos, precisa de projetos que sejam colocados em prática para que nos próximos verões a gente não continue perdendo as pessoas. Mas já que a chuva está caindo, a necessidade é agora, seu Bernardo Rossi. É agora, não adianta deixar para depois, porque depois a vida não volta mais. Eu vou para o intervalo, volto já com outras informações em instantes. De volta, a gente segue falando das chuvas na zona oeste do Rio de Janeiro. Moradores de Guaratiba sofrem com os alagamentos que tomam conta das ruas. Isso nos últimos dias, né? A chuva não para e as ruas ficam alagadas. A rua se transformou num verdadeiro rio, na região conhecida como Jardim Maravilha. E aí, é claro, está tudo cheio de lama, ninguém consegue retomar a rotina do dia a dia. O Caio Alex esteve por lá e traz pra gente. O Fábio agora, ele vai tentar chegar em casa. E é assim, ó, é levantando a calça, se arriscando no meio dessa água suja para poder chegar até o imóvel dele. É o que muitos moradores daqui passam também toda vez que chove forte. Ninguém faz nada. A gente vive nessa situação de abandono toda época de chuva. É uma angústia, é um sofrimento, as pessoas começam a levantar seus móveis, começam a dormir mal porque ficam aguardando, né, se a água vai subir ou não. A rua é a Novo Brasil. O bairro é Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O temporal dos últimos dias deixou o local assim, e a chuva não deu uma trégua. Você percebe que em vários locais aqui a situação é essa. Para sair, você tem que colocar uma bota. Tem muitos moradores aqui que sequer conseguiram sair de casa para poder ir trabalhar. A chuva não para, hoje ainda está chovendo fino e a situação é essa. Foi feita uma dragagem de qualquer maneira lá atrás no rio, uma dragagem que não tem início nem fim, não chega em lugar nenhum, mas que não vai resolver. A gente precisa daqui da drenagem, uma galeria de água pluvial, galeria de esgoto, rede de abastecimento de água, o que a prefeitura realmente nos prometeu. A gente precisa de coisa concreta e não de maquiagem mais. Essa outra rua aqui é a Ronda Alta, também no mesmo bairro. Você percebe que ainda existem muitos bolsões d'água ali, o mato já quase ocupa a via porque o serviço público também não vem. E aqui à esquerda do vídeo você percebe que tem muito lixo. Isso porque, como as ruas estão alagadas, o serviço de coleta da Conlurb também não funciona. E toda vez que a água sobe, esse mesmo lixo vai ali para as galerias de esgoto, ajudando a entupir ainda mais a situação aqui. Essa rua aqui é a Cachoeira Alta. E a situação é essa, não tem cachoeira aqui, mas tem ainda, ó, muita água. Olha isso aqui, ó, olha isso aqui, olha isso aí. Olha isso aqui. É a situação que o pessoal vive. E a casa do Velber é aqui em frente e ainda está alagada. A gente percebe tudo que já foi perdido aqui dentro do imóvel. Ele já tinha feito esse batentezinho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Esse batente aqui, justamente para que quando a água subisse, não pudesse entrar. Mas foi com tanta força que ela veio entrando, invadiu o imóvel. E aqui dentro você já vê todo o estrago, né? A cama foi colocada para cima ali no tijolo e outros objetos de dentro da casa. A água foi tomando tudo, destruindo tudo. Você e sua família estão aonde? Estão abrigados aonde? Que não tem condições de ficar aqui, né? Estão morando na casa dos amigos, né? Morando na casa dos amigos porque não tem condições de ficar aqui, né? Sem condições. É isso aí. Asfaltam, quando colocam algum asfalto, né? Mas não fazem uma rede de água pluvial decente para escoar a água da chuva. É complicado, né? E agora a gente vai para outras notícias sobre as chuvas pelo estado. Em Nova Friburgo, o Rio Bengalas transbordou no distrito de Conselheiro Paulino e água invadiu casas. Na região do Prado, bombeiros tiveram que usar um bote para resgatar moradores que ficaram ilhados.
No centro da cidade, houve queda de barreira em um carro que estava estacionado, foi atingido. Na RJ-116, uma árvore chegou a bloquear o trânsito na altura de Deboçã. A energia teve que ser desligada para a remoção dos galhos. Na estrada, entre as localidades de Boa Esperança e Boa Vista, uma barreira interrompeu o trânsito. O mesmo aconteceu em um dos acessos à Varginha, onde os próprios moradores tentavam remover os sedimentos. Na RJ-142, a estrada Serra Mar, mais problemas. Na altura do encontro dos rios, em Lumiar, o asfalto cedeu e o trânsito ficou em meia pista. Os moradores de Vargem Alta ficaram sem transporte público mais uma vez. A estrada de terra batida ficou intransitável por causa da lama. O mesmo problema enfrenta os moradores da zona rural de Teresópolis. Na localidade do Batume, agricultores estão com dificuldades de escoar a produção por causa das condições das estradas vicinais. Uma casa foi atingida por uma queda de barreira no bairro Beira Linha. O mesmo aconteceu no Rosário. A estrada que dá acesso ao bairro Alegria e Bom Sucesso foi bloqueada pela encosta que cedeu. No sul fluminense, pelo menos 9 bairros de Barra do Piraí ficaram sem abastecimento de água por causa de um deslizamento de terra no Morro do Gama. Uma casa teve que ser interditada. As fortes chuvas também atingiram a região noroeste fluminense e deixaram ruas e casas alagadas em Itaperuna. A cidade entrou em estágio de atenção. As principais áreas afetadas foram o bairro Cidade Nova e o terminal rodoviário João Paulo II. Ficaram isolados por causa do alagamento. Vários carros ficaram ilhados. Até a rua da prefeitura não escapou dos alagamentos. A sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento será transferida para o noroeste do Rio para ajudar na recuperação das cidades afetadas pelas chuvas. Italva foi o município escolhido para receber o gabinete, que permanecerá na região por 10 dias a partir de hoje. O objetivo é acompanhar a reestruturação rural das cidades do norte e do noroeste do estado. O anúncio foi feito pelo governo do estado durante o lançamento da política estadual de proteção e defesa social, que ocorreu no Palácio Guanabara nesta quarta-feira. Daí as principais informações das chuvas, o estado do Rio de Janeiro, os municípios sempre afetados, sempre sofrendo, né? Pois é, vamos seguindo aqui. Um homem de 36 anos foi assassinado a tiros no Parque Prazeres, em Campos dos Goytacazes. De acordo com informações da Polícia Militar, o antigo dono do carro da vítima foi preso acusado do crime. Ele confessou esse crime e disse que jogou a arma no Rio Paraíba do Sul. Segundo a PM, a esposa do homem informou aos policiais que ela e o marido tinham ido ao local para resolver pendências de um carro que ele tinha comprado quando o antigo dono do veículo sacou a arma e atirou. Veja só que tristeza, hein? A vida não vale mais nada hoje, né? E um policial militar, por falar em vida que não vale nada, um policial militar morreu durante um confronto com traficantes em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Pois é, já são 11 PMs mortos somente este ano em ações violentas no Rio de Janeiro. A reportagem é do Lucas Madureira, põe no ar. A vítima foi o sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos. Ele foi morto na noite dessa quarta-feira depois de ser baleado por traficantes numa operação contra o tráfico de drogas no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. Imagens divulgadas por moradores na internet registraram a movimentação de viaturas e barulho de tiros. A Polícia Civil já ouviu o depoimento dos outros PMs que participaram da operação e apura as circunstâncias da morte do policial. O sargento Ricardo era lotado no 25º Batalhão em Cabo Frio e o corpo dele foi levado para o IML de Macaé. O Portal dos Procurados divulgou uma foto do suspeito de envolvimento na morte do sargento. De acordo com a polícia, Emerson Silveira de Souza, de 26 anos, é um dos chefes do tráfico de drogas no distrito de Figueira e possui 8 mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, homicídio e tentativa de homicídio. A polícia oferece recompensa de R$1.000 para quem der informações que possam levar à prisão do foragido. O sargento Ricardo estava na corporação desde 2002. Ele é o 11º policial militar morto em ações violentas, só este ano, em todo o estado do Rio. É dessa forma que os bandidos atuam em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro.
Você vê PM sendo morto na capital, você vai dizer, mas tem muitas favelas, concentração muito grande de pessoas, de bandidos dominando regiões inacessíveis, né? O Estado não entra nessas regiões, mas você tem aí Arraial do Cabo, olha aí que situação, né? Um policial morreu num confronto com bandidos. Então o interior e a capital, a Baixada, a região metropolitana, está todo mundo, meu amigo, no mesmo barco em relação à segurança pública. É difícil. Agora é o intervalo, eu volto já, segura aí. Já voltamos, vem comigo, tem muito mais assuntos para dividir com você. Um jovem foi executado com 17 tiros dentro de casa em Vassouras. Olha esse caso bárbaro, esse crime aconteceu na estrada Marechal Castelo Branco, no bairro Tinguá. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Elielson da Silva Souza, de 24 anos. O pai dele, de 66 anos, contou aos policiais que escutou os disparos e vozes no momento em que o crime acontecia, porque a casa do filho fica próxima, né? O idoso, ele contou aí aos policiais que entrou na residência, logo em seguida, na residência do rapaz, e encontrou o filho dele lá estirado no chão com as marcas dos tiros. A polícia quer saber agora qual a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Agora, imagina só você, um pai, se deparar com uma cena dessas, né? O filho ali executado com tiros, você ser o primeiro a chegar. Eita, que situação. E agora, outras notícias pelo Estado. O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil realizaram hoje em Armação dos Búzios a segunda fase da Operação Pastografos. 3 despachantes suspeitos de falsificarem alvarás foram presos. Segundo as investigações, empresários que buscavam legalizar estabelecimentos junto à Prefeitura de Búzios eram indicados por funcionários da própria administração pública a procurar despachantes que supostamente agilizariam o processo para a liberação do alvará. Pelos falsos alvarás, eram cobrados R$ 5.000. Em nota, a Prefeitura de Búzios disse que ainda não tomou ciência da denúncia e que repudia qualquer prática ilegal. Um homem de 42 anos foi morto a tiros no bairro Ciderlândia, em Barra Mansa. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, Roberto Soares Teles foi atingido 3 vezes no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Roberto era conhecido por atuar como cabo eleitoral de diversos políticos de Barra Mansa. Até o meio da tarde, ninguém havia sido preso. No distrito de Gruçaí, em São João da Barra, outro assassinato. Ivo dos Santos Serra, de 31 anos, foi morto a tiros quando foi atender a um chamado no portão de casa. A Polícia Civil investiga o caso, ninguém foi detido. Em Angra dos Reis, um homem ficou ferido depois de um confronto com a Polícia Militar no Morro da Glória. Segundo os agentes, a vítima foi levada para o Hospital Geral da Japuíba, onde segue internada sob custódia da polícia. Com o suspeito, foram encontrados uma pistola, uma cápsula de cocaína, além de rádios transmissores. O trânsito na Ponte General Dutra, na BR-101, ficou interditado na manhã de hoje em Campos. O motivo foi um protesto de funcionários contratados da Prefeitura da cidade contra atrasos nos salários. Em nota, o governo municipal disse que está refazendo o planejamento financeiro para quitar a remuneração dos trabalhadores por recibo de pagamento autônomo do RPA. Mas não deu data para tal feito. Bem, é com esse giro de informações que eu me despeço, deixo vocês com outras notícias. Vem aí o SBT Brasil. Voltamos na sexta manhã. Tchau.